Child's Play, O Brinquedo Assassino aqui no Brasil, é uma franquia de terror criado por Don Mancini. Os filmes se concentram principalmente em Chuck, um serial killer que frequentemente escapa da morte realizando um ritual de voodoo para transferir sua alma para uma boneca Gold Gay. Foi lançado em 9 de novembro de 1988. Os filmes foram sucessos de bilheteria. O filme gerou mais de 44,2 milhões de dólares. E depois do primeiro filme, em 1990 surgiu o Brinquedo Assassino 2 que faturou 35,8 milhões de dólares. Tem gente que não gostou do filme e tem gente que gostou e também dizer que não é pior da franquia. Depois de 9 meses, sério não deixa nem respirar já mete o filme. O Brinquedo Assassino 3 foi lançado em 1991 escrito pelo Don Mancini e dirigido por Jack Bender. Se inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhar para os seus amigos. Visita o meu Facebook, Instagram e o meu Twitter. O link das minhas redes sociais está na descrição do vídeo e também vai no meu canal de Gameplay que é Super Gameplay Bros e também está na descrição e sem enrolação. Vamos brincar. A ação se volta então para uma reunião dos donos da PlayPal, fábrica de bonecos Gold Gay. O dono da fábrica, Sullivan, novamente interpretado por Peter Askew, que está reabrindo a companhia. A grande estratégia de marketing deles é voltar a comercializar os bonecos Gold Gay, para superar a polêmica por conta dos assassinatos dos filmes anteriores. Eu já me decidi. Vamos continuar. Obrigado. A fábrica abandonada, alguns homens aparecem e começam a fazer uma rápida limpeza no local. Uma máquina que lembra uma pinça, pega o que sobrou do Chucky e leva para o outro canto do local. Enquanto ela leva os restos do boneco, sangue que escorria do que sobrou dele vai fazendo uma trilha no chão e cai numa máquina de borracha derretida. Pronto. Chuck misteriosamente se reconstrói enquanto os créditos são jogados na tela. Brinquedo Assassino 3. Bom, isso é o que todo mundo diz. Sangue caiu na borracha derretida. Charlie Lee Ray virar o líquido que teve como objetivo se transformar num Gold Gay para ele voltar a atacar. Não é uma ideia errada porque a introdução mostra a borracha derretida misturada ao sangue de Chucky se movendo e lentamente ganhando a feição de um boneco, mas eu não concordo com isso. Vejamos. Pessoas apareceram na fábrica abandonada para fazer uma limpeza. Por que e para que isso? Para voltarem a produzir, é claro. Logo após essa cena, nós ficamos sabendo que a empresa que fabricava os Gold Gays está pretendendo voltar com a linha. Então, existiu uma ideia dos poderosos de voltarem a fazer bonecos bonzinhos. Logo posso afirmar que Chuck não se reconstruiu, foram os empregados da fábrica reabrindo o lugar. Outra prova disso é quando Sr. Sullivan recebe Chuck, que segundo um empresário que o presenteara, é o primeiro boneco da nova geração de Gold Gays, ou seja, a criação de um boneco protótipo era planejada. Agora sim, o fato de apenas o sangue do Chuck ser o responsável por sua ressurreição é estranha. Não houve ritual como no primeiro filme e nem descarga elétrica como no segundo, simplesmente aconteceu. O Sr. Sullivan leva o boneco para sua casa. O local é uma verdadeira loja de brinquedos. Após vários pequenos acidentes, o homem se torna a primeira vítima do Chucky. O boneco é o mesmo e possui pouquíssima diferença em relação ao boneco da parte 2. Esse não é um ponto que vai influenciar na sua diversão. Os efeitos e técnicas da produção continuam impecáveis. Brad Dourif volta a emprestar a sua voz pela terceira vez. Para você ter uma noção do cuidado em relação aos movimentos do boneco, primeiro foi gravada a voz de Dourif, depois eles a colocaram no boneco para adequar o movimento de sua boca com a fala. Ponto a favor do filme. Bom, Chucky acha que ainda precisa de Andy para sair do corpo de boneco, é o que ele pensa a princípio, por isso resolve ir atrás do garoto. Através de um computador, Chucky descobre o paradeiro do inimigo. Você é o meu passaporte, Andy. Tenho que sair deste corpo maldito.
Onde você está, seu pestinha? Andy Barclay, 16 anos, recolocado na escola militar Kent. É compreensível que o dono da indústria que criou os Gold Gears tivesse uma ficha sobre Andy Barclay no computador. Afinal, por culpa dele os bonecos bonzinhos despencaram nas vendas e foi alvo de tantas polêmicas, fazendo com que a produção parasse e recomeçasse anos depois. Outra coisa que não faz o menor sentido. Sullivan é morto por Chuck numa cena extremamente longa e mal construída, e logo depois o brinquedo descobre que o executivo mantinha uma ficha com o paradeiro de Andy Barclay, o garoto que é sua única esperança de voltar a ser humano. Repito, 8 anos se passaram em relação ao segundo filme, mas a produção dele durara apenas 9 meses em relação ao seu antecessor. Eles precisavam de um Andy adolescente e infelizmente Alex Vincent ainda era uma criança de 11 anos. Foi aí que Justin Wallin fora cotado para ser o novo protagonista, um adolescente de 16 anos entrando para o exército. Sim, os únicos atores que voltam a reprisar os seus papéis são Peter Askew no papel de Sr. Sullivan, que apareceu rapidamente no começo da parte 2, e Brad Dourif. Andy Barclay é integrado ao exército. Lá ele conhece o colega medroso Harold Whitehurst, o insuportável tenente-coronel Shelton, a destemida Kristen de Silva, e seu par romântico, e o pequeno Ronald Tiller. Sim, pelo que você viu, podemos dizer que o elenco é composto por típicos personagens clichês, o cara chato, a mulher corajosa, o cara medroso, e assim por diante. Tiller se torna o novo alvo de Chucky, pois o mesmo ao perceber que está num corpo de outro boneco, logo, ele se revelou primeiro para o pequeno e não para Andy. A partir disso, o boneco resolve recrutar o menino para transferir a sua alma. Desculpe. Ele é seu melhor amigo? Mais do que isso, ele é meu passaporte. Espere aí um minuto. Tenho um corpo novo e não contei pra ninguém o meu segredo. Então, como se chama, garoto? Tyler, e você? Chuck. Mas meu nome verdadeiro é Charles Lee Ray. A primeira vez que Andy vê o Gold Gear sendo carregado e jogado no caminhão do lixo, é incrível. A reação do rapaz ao se deparar com o seu pior pesadelo não poderia ser melhor. Justin Wallin não é Alex Vincent, mas cumpre muito bem o seu papel na trama e convence como Andy Barclay. A mudança do ator não foi um problema tão grave assim como se imaginava. Após a morte do lixeiro, Andy fica preocupado. Logo ele descobre que o boneco que vira mais cedo era Chucky, e no encontro entre os dois o boneco conta ao ex-amigo o seu novo plano, passar a sua alma para Tiller. Andy tenta conversar com Tiller, mas o garoto não acredita. Bom, Tiller conseguiu dar mais raiva do que Andy no primeiro filme. O menino passa a boa tarde do filme achando que Chucky é um boneco bom e vive brincando de se esconder. Em certa parte do filme o que eu mais queria era ver o Chucky conseguindo transferir a alma para o menino. Parece cruel, mas Tiller não transmite empatia. Briga com Andy quando ele alerta sobre o boneco e ainda faz bico. Enfim, não vou criticar o personagem. Enquanto Andy tem problemas com o Shelton que não para de o infernizar com trabalhos e agressões verbais, Chucky procura Tiller e vai se divertindo pelo caminho. As mortes têm uma certa criatividade como a do Coronel Kojani que ao ver Chucky tem um infarto e o boneco diz você só deve estar... Você tá me gozando, seu velho. Morte do cabeleireiro que após passar a navalha no pescoço do homem, Chucky dá sua risada diabólica seguida com a seguinte frase, pronto. Você está morto. Alguém mais reparou que essa fala é a mesma que Chucky faz com o Matson após dar um tiro na cara dele com uma pistola de água em O Brinquedo Assassino 2. Eu poderia dizer que Chucky... Está morto.
Está a sua cara. Poderia dizer que Chucky está querendo se divertir nesse filme. Ele tem um objetivo, mas ele quer aproveitar a sua condição para fazer um massacre. Por isso, em determinado momento, ele troca as balas de tintas das armas do time vermelho por balas de verdade. Se arma com uma granada e um revólver. Uma coisa que ficou de fora desse filme foi o fator tempo. Tipo, enquanto nos 2 primeiros filmes, Chucky tinha um tempo curto para transferir a sua alma para o corpo do Andy, nesse filme não existe esse tempo. No decorrer do longa, nós vemos o Chucky se machucando, sangrando e dando a impressão de que, assim como na parte 2, ele é um boneco só por fora, mas por dentro, é uma anatomia humana completa. Mas, de fato, não vemos pressa no boneco em querer sair do corpo por medo de ficar preso nele. Ele quer sair só porque não quer ser um boneco. É um detalhe pequeno que não prejudica a trama em nada. O final do filme é dividido em 2 partes. Acho que ninguém imaginaria que o clímax final se passaria num parque de diversões. Nada indicava isso. A história se passava no exército e na floresta durante um treinamento de guerra. O parque está ali perto onde os soldados treinam um conflito entre os azuis e os vermelhos. E é lá que MD, de Silva, Whitehurst e Shelton sentem a ira do boneco assassino. E Tiller descobre que Charles, como Tiller chama o boneco, é mau. A mudança de clima nesse longa é notável. O ambiente caseiro e familiar que predominou nos 2 primeiros filmes sumiu. A impressão que temos é que Mancini colocou 2 ideias diferentes num filme só, exército e parque. Mas uma enorme quantidade de absurdos e cenas francamente surreais. Este é o filme mais odiado da série, mais ainda do que O Filho de Chucky. O filme faturou 20,5 milhões de dólares, muito pouco. Com 29% dos críticos e 33% dos públicos. Porra, até o próprio Don Mancini não gosta de Brinquedo Assassino 3, dizendo que foi forçado a escrever o roteiro às pressas antes mesmo da parte 2 estar pronta. Isso explica a quantidade de buracos e situações forçadas. Isso quer dizer que o filme é uma bomba completa? De forma alguma. O melhor elogio que pode se fazer a Brinquedo Assassino 3 é considerá-lo um guilty pleasure, um daqueles filmes que divertem exatamente por serem idiotas. Mas em breve, ele vai voltar, mas ele não vai estar sozinho. Oi, olá, querido.